Olá! Olha, para muitos pais, né, preparar os filhos para o futuro financeiro, nossa, parece uma tarefa gigante. Ainda mais quando a escola, bem, não cobre isso como deveria, sabe? Sobra pra gente em casa. E hoje a nossa análise vai fundo justamente nisso. Como é que a gente pode guiar as crianças para ter um futuro com mais segurança financeira, mais próspero? A gente está com os materiais aqui que investigam bastante o papel dos pais, sabe? Aquela influência, a importância de criar hábitos desde cedo e também como lidar com aquelas crenças sobre dinheiro que, às vezes, acabam limitando, né? A ideia é tirar daqui os pontos-chave mesmo, sabe? Entender como o exemplo que a gente dá em casa e a construção de certos hábitos podem, de verdade, moldar o futuro financeiro dos nossos filhos. Ok, então, vamos mergulhar disso. Com certeza. E o ponto de partida que essas fontes trazem, assim, é bem claro: o impacto do ambiente familiar. E não é só o que a gente fala sobre dinheiro, viu? É o comportamento, as atitudes, até a energia em volta desse assunto dentro de casa. Entendi. O material parece que dá um peso enorme para o que eles chamam de modelo financeiro subconsciente. Aquilo que a criança meio que absorve dos pais. É quase como, sei lá, um programa de computador que instala na infância e fica rodando a vida inteira. É uma ótima analogia, sim. As fontes detalham bem isso, como as experiências repetidas, sabe? Ouvir sempre reclamação de falta de dinheiro, ou aquelas frases tipo, dinheiro não dá em árvore, rico é tudo desonesto, ou até mesmo aquela tensão quieta na hora de pagar as contas. Tudo isso vai moldando esse programa, esse condicionamento. E isso pode levar lá na frente, na vida adulta, a comportamentos de autossabotagem com dinheiro, né? Medo de investir, ou até uma culpa estranha em relação a ter dinheiro, a prosperar. É verdade. E uma das fontes usa até uma linguagem bem forte, né? Chega a descrever a pobreza quase como, sei lá, uma perturbação mental, uma doença. E defende que querer riqueza seria algo tipo natural, essencial para o desenvolvimento completo da pessoa. É uma visão que chama atenção, né? Exato. E essa linguagem mais forte parece que tem um propósito ali no material, que é destacar bem o contraste entre o que eles chamam de consciência da pobreza e a consciência do dinheiro. A primeira, né, segundo eles, se instala quase que sem esforço em ambientes onde falta dinheiro, ou onde tem essa programação negativa. Já a segunda, essa mentalidade voltada para a abundância, essa sim exige um esforço consciente, sabe? Um novo aprendizado, como eles dizem. E a instalação de hábitos de propósito. É preciso, então, segundo essa visão, dar um novo significado para o dinheiro, para o investimento, associar com coisa boa, motivadora para o cérebro, para conseguir quebrar esses padrões de escassez que a gente herda. E como é que se constrói essa tal consciência do dinheiro na prática? Especialmente para as crianças, né? O material entra em hábitos específicos, certo? Acho que aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Sim, sim. As fontes trazem alguns pilares de comportamento bem claros. A gente pode agrupar os primeiros em torno da ideia de construir capital. O mais famoso talvez seja o pagar-se primeiro. Esse é clássico. Mas tem alguma nuance diferente que o material traz para esse conceito? Tem sim. A ênfase não é só em guardar dinheiro, mas na ordem e na disciplina. A recomendação é separar, olha só, pelo menos 1/10 de toda a renda, de tudo que entra. E isso antes de qualquer outra despesa. Pagar as contas primeiro, eles descrevem como um hábito que, na verdade, te mantém preso na mentalidade de viver só para pagar contas, sabe? E o ponto crucial que eles levantam é: o hábito de gerenciar essa pequena parte é mais importante do que a quantia em si. Tipo, começar guardando R$ 10 todo mês, consistentemente, seria mais poderoso, segundo eles, do que guardar R$ 1.000 uma vez só, porque forma o músculo da disciplina financeira, entende? Nossa, interessante essa visão do hábito em si. E depois de separar esse 10º, o que vem? Aí vem o complemento que é fundamental: fazer o dinheiro trabalhar para você. A ideia central aqui é que só guardar não adianta muito. É preciso investir essa parte que você separou. Eles usam até uma metáfora legal. Cada real guardado é como uma semente, mas a semente só vira árvore se for plantada, né? Investida.
para gerar mais frutos, que seria a renda passiva, juros, lucros. O objetivo é criar fontes de renda que não dependam só do seu trabalho direto, do seu esforço diário. Faz todo sentido. E para saber onde plantar essas sementes, imagino que outro pilar seja essencial, aquele de distinguir ativos de passivos. O material define isso de um jeito simples. Bem direto, sim. Ativos colocam dinheiro no seu bolso, passivos tiram dinheiro do seu bolso. Simples assim. Mas o insight-chave aqui, segundo as fontes, não é nem a definição, que muita gente até conhece. O problema é o erro comum de confundir os dois. Dão um exemplo clássico do carro novo. Muita gente vê como um bem, né? Um ativo. Mas o material classifica como um passivo, claro. Por quê? Porque gera despesa o tempo todo. Seguro, imposto, manutenção, depreciação e raramente te dá dinheiro de volta. Ativos seriam outras coisas. Ações que pagam dividendos, o imóvel que você aluga, um negócio próprio que dá lucro. A armadilha, eles apontam, é a gente ficar acumulando passivos achando que está juntando ativos. Nossa, essa distinção é fundamental mesmo. Cai a ficha na hora. E imagino que controlar para onde vai o resto do dinheiro também seja um pilar importante, né? Com certeza. Eles chamam isso de controle de gastos e orçamento. A orientação é bem clara. Planejar como os outros 9/10 da renda vão ser usados. Tem que cobrir as necessidades, claro, mas também os prazeres, os desejos, só que sempre dentro desse limite dos 9/10. O orçamento não é para ser visto como algo chato, uma prisão. É mais uma ferramenta para a gente ter consciência, sabe? Essencial para conseguir separar o que é necessidade do que é só um desejo passageiro, supérfluo. A falta de controle nos gastos é apontada como um caminho direto para o fracasso financeiro. Não importa quanto a pessoa ganhe. A chave, eles repetem muito isso, é a administração. Percebo que, além dessa parte bem prática, o material investe muito na questão mental, na atitude, né? Falam sobre o poder do propósito e da imaginação, por exemplo. Como isso se encaixa nisso tudo? Eles argumentam que a construção de riqueza começa dentro da gente, com um desejo forte, um propósito bem claro, bem definido. Não adianta só querer mais dinheiro de forma vaga, sabe? Tem que ter um objetivo específico. E aí entra a imaginação, que eles chamam de oficina da mente. É o lugar onde você visualiza esse objetivo como se já fosse real e onde você cria os planos para chegar lá. Sugerem até uma técnica de autossugestão, se imaginar oferecendo um serviço ou produto valioso e, em troca, recebendo aquele dinheiro que você deseja, sentindo mesmo a emoção de ter conseguido. Essa ideia da visualização, o material diferencia isso de ser só um pensamento positivo meio passivo, tipo, vou pensar positivo e tudo vai dar certo? Sim, sim, diferencia. A ênfase é em usar a imaginação para criar planos de ação. Não é só ficar sonhando acordada. É usar a mente criativa para achar caminhos, soluções, estratégias concretas. E isso se conecta diretamente com outro pilar importante: aprender e se aprimorar constantemente. A mentalidade de quem busca prosperar, segundo essas fontes, é a de ser um eterno aprendiz. Enquanto a mentalidade que limita é aquela de achar que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. E qual o valor desse aprendizado contínuo, na visão deles? Para que continuar aprendendo? Eles defendem que conhecimento, por si só, é poder só potencial. Ele só vira poder de verdade quando a gente organiza esse conhecimento em planos práticos e direciona para um objetivo específico. Por isso, recomendam tanto investir tempo e até dinheiro em instrução financeira. Livros, cursos, seminários, o que for. Buscar ativamente entender como o dinheiro funciona, quais são as opções de investimento, como gerenciar riscos, é ir atrás mesmo. E claro, quando a gente coloca esses planos em ação, é quase inevitável que erros aconteçam, né? Como o material lida com o medo de falhar, que é tão comum? Tratam o erro não como um fracasso final, mas como parte essencial do processo de aprender. A analogia que usam é ótima: aprender a andar. A criança cai, levanta, ajusta o equilíbrio e tenta de novo, né? O medo de errar é visto como um dos maiores bloqueios financeiros que existem. Citam até o exemplo de alguns modelos de negócio, como o marketing de rede,
onde, segundo a perspectiva que eles apresentam, o erro é quase que incentivado, porque é um jeito rápido de aprender, corrigir a rota e seguir em frente. A chave é encarar os erros e o fracasso como degraus para subir, e não como paredes que te barram. Aceitar erros e o fracasso é o nome do pilar. E tem também um pilar que pode soar meio estranho para quem está focado só em acumular dinheiro, a importância da doação. Como é que as fontes justificam isso? Apresentam a doação, seja de tempo ou de dinheiro, como um princípio de fluxo, de circulação. A ideia é que, quando você doa, você está sinalizando para você mesmo e, na linguagem que eles usam, até para o universo, uma mentalidade de abundância e não de escassez. A crença que eles expressam é que a generosidade tende a criar um tipo de vácuo que atrai mais coisas boas para a sua vida, muitas vezes de forma multiplicada. Aquela frase de efeito, se quer receber, primeiro dê, resume bem essa filosofia. Não é sobre esperar um retorno direto, tipo, dou X para receber Y, mas sobre cultivar um estado de espírito generoso, confiante nesse fluxo da prosperidade. Essa questão da mentalidade parece ser o fio que conecta tudo, né? O material também descreve a tal da corrida dos ratos, não é? Sim, é uma imagem bem forte que eles usam para descrever aquele ciclo vicioso. Trabalhar só para pagar as contas e manter um certo estilo de vida, mas sem nunca conseguir acumular ativos ou fazer o dinheiro trabalhar para si. As pessoas ficam presas, sabe? Correndo numa esteira sem sair do lugar. Basicamente, trabalhando para os outros, para a empresa, para o governo através dos impostos, para o banco através dos juros, e eles atribuem isso diretamente à falta de instrução financeira e também ao medo, que paralisa a pessoa e impede de buscar alternativas. E para conseguir sair dessa corrida, eles criticam aquelas metas financeiras meio genéricas, tipo, vou fazer um orçamento. Criticam, sim, mas criticam metas que não estão conectadas a um porquê forte, a um propósito maior. Fazer um orçamento só por fazer é só mais uma tarefa chata, né? Ninguém se motiva com isso. Mas se o orçamento é a ferramenta para alcançar o sonho da casa própria, ou daquela viagem em família, ou para conquistar a liberdade financeira, aí ele ganha significado, ganha força, motivação. As metas precisam estar ligadas a uma visão de futuro que você realmente deseja, a sonhos que inspirem a ter a disciplina necessária no dia a dia. Outro ponto que sempre gera debate é essa relação entre dinheiro e ética. O material entra nessa questão de se o dinheiro corrompe as pessoas? Contesta essa ideia, na verdade. A perspectiva que eles apresentam é que o dinheiro funciona mais como um amplificador. Ele amplifica o caráter que a pessoa já tem. Se alguém já é ético, generoso, ter mais dinheiro provavelmente vai ampliar essas qualidades, vai permitir fazer mais coisas boas. Agora, se a pessoa já tem tendências egoístas, desonestas, bem, o dinheiro pode acabar intensificando isso também. Então, segundo essa visão, a responsabilidade não está no dinheiro em si, mas na índole da pessoa que o tem. Ou seja, a integridade vem de dentro, não depende do saldo na conta bancária, né? Pelo menos na visão dessas fontes. Exatamente. O dinheiro seria neutro, uma ferramenta. O impacto dele depende de quem está usando. E para quem percebe que precisa mudar os hábitos, mas vive adiando as coisas? A procrastinação é um tema que pega muita gente, né? Pega mesmo. E as fontes trazem uma distinção que acho bem útil. A diferença entre movimento e ação. Movimento é quando a gente está planejando, pesquisando, lendo, fazendo cursos. São atividades que parecem produtivas, né? A gente sente que está fazendo algo, mas elas não geram resultado direto sozinhas. A ação é quando você realmente implementa o plano. É fazer o aporte no investimento, é ligar para o cliente, é ajustar o orçamento e seguir ele de verdade. A procrastinação muitas vezes se disfarça de movimento, porque o movimento é mais seguro, né? Ele evita o risco de falhar que está sempre presente na ação. E como é que a gente supera essa barreira da inércia e consegue partir para a ação de fato? A estratégia que eles sugerem é focar na consistência e não em ser perfeito logo de cara. E recomendam muito a tal da regra dos 2 minutos. Reduzir o novo hábito a algo tão pequeno, tão fácil, que possa ser feito em menos de 2 minutos. Tipo, quer criar o hábito de poupar? Começa guardando R$1 por dia. Quer aprender a investir? Começa lendo uma página de um livro sobre isso por dia. Isso quebra a resistência inicial, sabe?
e ajuda a construir o hábito aos pouquinhos, sem parecer uma montanha para escalar. Falando em facilitar as coisas, eles também mencionam a importância de criar um ambiente que ajude a manter os bons hábitos, né? Isso, exatamente. A ideia é tornar os hábitos que você quer ter mais óbvios, mais fáceis, até mais atraentes, e ao mesmo tempo dificultar o acesso aos hábitos ruins. Os exemplos práticos que dão são interessantes, tipo ter uma conta bancária separada, que eles chamam de conta da liberdade financeira, que seja só para investimentos de longo prazo. Isso torna mais difícil gastar aquele dinheiro por impulso, né? E até um pote da liberdade financeira físico, em casa mesmo. Um pote onde você deposita qualquer trocado, qualquer moedinha ou uma nota pequena todo dia. Esse ato físico constante serve como um lembrete e, segundo o material, até como um imã psicológico, sabe? Reforça o compromisso com a acumulação e com essa mentalidade de abundância. Fica muito claro que a abordagem do material para a educação financeira é bem mais comportamental e psicológica do que só técnica, né? Nenhuma. A sequência lógica que eles apresentam é essa. Primeiro, você precisa cultivar crenças que te fortaleçam em relação a dinheiro e riqueza, crenças positivas. Depois, você adquire o conhecimento técnico necessário. E, por fim, você aplica esse conhecimento através de comportamentos consistentes, de hábitos. É um tripé. Mentalidade, conhecimento e ação. Não adianta ter um sem os outros. E nesse processo todo, o papel dos pais como modelo é, crucial. Fundamental. É ser o exemplo vivo da relação com o dinheiro que você deseja para o seu filho. E tão importante quanto é criar um espaço seguro para a criança aprender sobre finanças. Um espaço onde ela possa fazer perguntas, possa experimentar talvez com uma mesada, pequenos projetos e até cometer alguns erros controlados sem levar bronca ou ser julgada por isso. A meta, segundo essas fontes, é inspirar os filhos a irem atrás da própria prosperidade, mas uma prosperidade baseada em criar valor, em colaborar e não naquela visão de mundo antiga de competição onde um tem que perder para o outro ganhar, sabe? Uma visão de soma zero. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente fosse resumir a essência, poderíamos dizer que a construção de riqueza em todas as formas, não só financeira, é vista como um processo ativo. Um processo que exige conhecimento, sim, mas conhecimento aplicado com persistência e principalmente com a mentalidade certa. Exato. É uma jornada que não acaba, né? De aprendizado contínuo, de ajuste, de ação, e tudo isso muito influenciado pelas nossas crenças mais profundas, aquelas que às vezes nem sabemos que temos. Recapitulando então os pontos-chave dessa nossa conversa, dessa análise. A educação financeira infantil que funciona mesmo na visão dessas fontes que a gente explorou, depende demais do exemplo dos pais, depende da formação desde cedo de hábitos financeiros sólidos como poupar sempre, investir com inteligência, gastar com consciência e, talvez o mais difícil, de identificar e começar a reprogramar aquelas crenças que limitam a gente em relação a dinheiro e riqueza. E o fascinante é notar como esses princípios vão muito além da infância, né? Qualquer pessoa, em qualquer idade, que esteja buscando melhorar a própria saúde financeira pode usar essa mesma lente. Investigar o próprio condicionamento, sabe? Questionar as próprias crenças sobre dinheiro, avaliar os hábitos que tem hoje e começar a implementar pequenas mudanças, mas de forma consistente, usando as estratégias que a gente discutiu aqui. Isso nos deixa com uma provocação final, né? Inspirada num material. Se a imaginação é mesmo essa oficina da mente, onde os planos começam a tomar forma, e se a ação de verdade pode começar com um passo mínimo, qual seria a menor ação possível? Talvez uma que leve só 2 minutos, que alguém poderia visualizar e fazer hoje mesmo para começar a desenhar um futuro financeiro diferente. Fica aí a reflexão para cada um.